Sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa do sono infantil e ajudo famílias, mães e bebês de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida através das noites de sono. E hoje nosso papo é em relação à introdução alimentar. Quantas e quantas vezes, né, vocês mandam mensagem sobre a introdução alimentar? Sejam bem-vindas, minhas alunas de janeiro, todas as turmas, de todos os meses, de todos os anos, sejam bem-vindas sempre, em especial a turma de janeiro que está começando agora. Teremos nosso encontro depois de amanhã. Ai, que ansiedade, que saudadinha já. Sejam bem-vindas. Ah, tá ok. O pessoal do Face, do YouTube me deu ok aqui. Tá todo mundo ok. Ai, que bom. Sejam bem-vindas de Goiânia, de onde? De Paulo Afonso. Sejam bem-vindas. Meninas, bora que vamos então, né? Bater um papinho aqui. A introdução alimentar e o sono dos bebês. O que muda nessa fase? Quantos eventos, quantos acontecimentos, né, a gente tem aí durante o período da introdução alimentar? Muitas vezes vemos as situações da introdução alimentar, né, como um grande mito, como um desespero, como um bicho de 7 cabeças, e ela nada mais é do que uma parte normal da nossa evolução, da evolução dos bebês, normal e fundamental, né? Então não é para ter medo, é para ter segurança na hora de começar a introdução alimentar, e não é, né, cair nos mitos, cair nos desesperos do que cada um fala uma coisa, que um fala, outro fala, e por aí vai. E a gente vai se perdendo aí, e se enrolando, e criando um pânico em volta da introdução alimentar. É para ser um momento gostoso, é para ser um momento divertido, para ser um momento de experiências, mas é importante que a gente saiba, né, e tenha conhecimento de tudo que vai acontecer aqui durante a introdução alimentar, certo? Então, o que muda nessa fase, né? Como é que é esse período? O que tanto acontece de diferente na introdução alimentar? Gente, primeiro entender que a introdução alimentar, ela é um momento, ela é um período, ela é uma fase, ela não é uma coisa aguda, ela não é um evento agudo que acontece, hoje você começa a introdução alimentar, amanhã ou semana que vem, seu bebê está comendo tudo, comendo normal, comendo como você gostaria que ele comesse. Não é assim. Durante a introdução alimentar, nessa fase da introdução alimentar, e essa fase ela acontece a partir do 6º mês de vida, ela não é aos 6 meses de vida. Ela acontece a partir do 6º mês de vida. E quando você começa a entender que a introdução alimentar ela é uma fase que acontece a partir do 6º mês de vida, olha como é que sua cabeça já começa a desbugar. Olha como que as coisas começam a naturalmente se tornar mais leves. Porque você já diminui aquela cobrança de, nossa, a introdução alimentar acontece com 6 meses e pronto. Com 7 tem que estar tudo perfeito e maravilhoso. E não é. Ela é um período, ela é uma fase de adaptação. E por ser uma fase, né, ela é cercada, ou ela é, não sei se rodeada, mas uma palavra que ela é complementada, ela é cheia, né, ela é cheia de outros eventos que também acontecem aos 6 meses de vida, que também começam a se mostrar a partir do 6º mês de vida. Então, a introdução alimentar, ela não é sozinha um fator que vai modificar o sono todo, mas ela também tem que ser vista como um momento onde outros elementos estão se encaixando naquela vida do bebê. E isso vai te trazer, sem sombra de dúvidas, muito mais segurança e muito mais tranquilidade para seguir o processo. Então, quais são os eventos que acontecem juntos com a introdução alimentar? Quem está aqui no Facebook, no YouTube, vai me contando. O que mais vocês acham que acontece? Meninas do Insta, me contem também. O que mais nós observamos durante a fase da introdução alimentar? Gente, começou a cair um toró aqui. Deus queira que a internet não caia junto. Estou falando mais alto que a chuva. O que mais que acontece, então? Além da introdução alimentar, quando o bebê completa 6 meses de vida? O bebê passa por saltos do desenvolvimento aos 6º mês de vida? Sim, o bebê passa por saltos do desenvolvimento aos 6 meses de vida. O bebê começa, né, a fase da dentição, nascer os dentinhos? Aí as meninas comentando, a Thelma, a Karina. Sim, alguns bebês antes, alguns bebês depois. Sim, mas a média aí, o que acontece é o quê? Além da introdução alimentar, o nascimento dos dentinhos. E são os decíduos que a gente fala, que são os dentinhos de leite, né? São os primeiros dentinhos. O bebê começa a nascer os dentinhos. Ora, bolas, mas é coincidência o nascimento dos dentinhos com a introdução alimentar? Não, não é coincidência. O bebê já está apto para receber o alimento sólido. E aí, o que é preciso para que tenhamos, né, a alimentação estabelecida ao longo da vida? Porque para que nós tenhamos
as formas de alimento, né? O formato e a textura dos alimentos estabelecidas ao longo da vida, nós precisamos do quê? Dos dentes para se alimentar. Então, a natureza é muito sábia. Quando o bebê começa a estar apto a se alimentar, começa também a dentição. E também pode interferir um pouquinho no sono. Vamos tentar falar um pouco sobre isso também. Outra coisa que acontece na fase aí, próximo à introdução alimentar, ao 6º mês de vida do bebê, nós temos também um pico de crescimento. E isso é diferente do salto do desenvolvimento. No pico de crescimento, os bebês tendem a ter um aumento importante do apetite. E o que o seu bebê mamava, ou melhor, do que o seu bebê se alimentava até os 6 meses, de forma exclusiva? Era de leite materno ou leite artificial. E aí vem o pico de crescimento. E junto com o pico de crescimento, o que acontece com as mães que amamentam o bebê exclusivamente de seio materno? Acontece também a crise do meu leite tá pouco. A crise do meu leite diminuiu. A crise do pouco leite. Quem faz seio materno e tem um bebezinho aí na faixa dos 6 meses, vai lembrar que passou, ou provavelmente passou por esses momentos aí, por esses últimos dias, por essas últimas semanas, ou nessa fase da introdução alimentar, vai perceber que também, o que aconteceu ali durante esse pico de crescimento? O bebê começou a mamar mais, se ele mamava seio materno, e você percebe que, aparentemente, o leite deu uma diminuída, quando, na verdade, não foi uma diminuição do leite, foi nada mais do que uma alteração aí. O bebê mamou mais e você está se readaptando, o seu corpo está refazendo, né, os cálculos aí, digamos assim, da produção. O seu corpo está readaptando às necessidades do bebê. Então, você parece que o seu leite diminuiu, mas, na verdade, isso é uma nova adaptação. Seu bebê está mamando mais um pouquinho. Então, sim, você vai reajustar essa produção de leite. Mas acontece em batata e vocês mandam mensagem falando, com 6 meses, meu leite diminuiu. Quando começou a introdução alimentar, meu leite diminuiu. Ah, doutora, mas não pode acontecer do leite diminuir? Gente, olha só um detalhe importante aqui e preste atenção nessa informação para vocês não se confundirem. Pode acontecer de não ser só o pico do crescimento. Pode acontecer do bebê não estar só mamando mais e o seu leite ter, de fato, começado a diminuir um pouquinho a produção com a introdução alimentar? Atenção, pode, porém, não de forma alguma, em hipótese alguma, isso não implica que o seu leite, que a diminuição do seu leite, simplesmente vai interferir na qualidade da amamentação do seu bebê, diminuindo a quantidade de leite necessária para o seu bebê. O que acontece é que o seu bebê tem aí a introdução alimentar, e dependendo do quanto ele está se alimentando, as necessidades dele vão diminuindo. E sim, o seu bebê pode começar a mamar um pouquinho menos, porque ele está se alimentando de outros alimentos, da alimentação complementar, que nós chamamos a introdução alimentar, e aí sim, as suas necessidades de produção são menores, porque o seu bebê tem uma necessidade menor de ingerir o leite materno. Não quer dizer que está faltando leite para o seu bebê. É só um equilíbrio do seu corpo com as necessidades do bebê. Então, não é para ter um conflito, um desespero ou nada do tipo em relação à produção do leite com a introdução alimentar. Não é para parar a introdução alimentar porque o seu leite diminuiu. De jeito nenhum. É entender que é um equilíbrio. Vou espirrar, peraí. Não vou. Não vou. Passou. Entendem? Então, além disso, tem esses pontos para a gente pensar também, mas não é o bicho de 7 cabeças. Outra coisa que nós começamos a perceber com 6 meses e que também tem relação direta aí com o sono, né? Os bebês começam a apresentar, não na maioria das vezes, mas sim, alguns bebês já começam a apresentar aí os primeiros sinais da angústia da separação, que ela tem o pico, é aquela fase que acontece geralmente lá por volta dos 9 meses, 8 para 9 meses. Então, na angústia da separação, os bebês começam a apresentar alguns sinais dessa angústia por volta dos 6 meses. Isso também vai interferir no sono, porque interfere diretamente na segurança do bebê, no que o bebê sente em relação à sua presença. Isso pode também interferir. Outra coisa importantíssima, e se eu pudesse falar da coisa mais importante relacionada à aula exclusivamente de alimentação, seria a mudança. O que mais muda na introdução alimentar? Muda o tipo de alimento a ser digerido. Muda o tipo da alimentação do bebê. Era uma alimentação exclusivamente de leite, seja leite materno ou leite artificial, e agora nós temos uma alimentação com outros elementos, com outros alimentos,
com outras necessidades a serem digeridas. E se as necessidades do bebê mudaram, se o bebê começa a ingerir outros alimentos, precisa também que o corpo tenha uma mudança. E aí tem mudança também no padrão intestinal. Temos uma mudança no sistema digestório como um todo, nas enzimas que vão digerir. Quem digeria o leite materno, quem digeria o leite artificial, não necessariamente vai conseguir digerir ali a carninha. A carne vermelha, principalmente, que tem uma digestão um pouco mais difícil. Então, as mudanças que acontecem no corpo do bebê também acontecem em relação ao tipo de alimento que ele está ingerindo. Então, vai ter mudança do padrão intestinal e vai ter mudança também do padrão da digestão. Temos que perceber isso, tá? E isso, né, quando que ocorre essa mudança no padrão? Quando que o corpo começa a se preparar? Por que a gente fala tanto que a introdução alimentar, ela é de fato para ser realizada ao 6º mês de vida? Não é aos 3, não é aos 4, não é aos 5, não é aos 5 meses e 25 dias. Você já esperou até 5 meses e 25 dias. Por que danos você não pode esperar até o 6º mês de vida? Qual é essa ansiedade de começar logo a frutinha? Quais são, né, as necessidades? O bebê precisa estar pronto. Ele precisa ter os sinais de prontidão. Só que existem sinais de prontidão que vocês não percebem. Existem sinais de prontidão que nós também não vemos, mas que nós sabemos que acontecem em determinada idade. E, principalmente, pensando nisso, temos que entender que a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias lá do intestino do bebê, as enzimas que vão ajudar no processo de digestão, elas estão estudadamente dizendo maduras e prontas, certinhas ali para começar a digestão dos outros alimentos aos 6 meses. Então, para que vai antecipar isso? Você tem uma vida inteira para comer. Seu bebê tem uma vida inteira para comer. Para que vai começar antes? Eu vi uma mãe comentando agora que indicou começar antes por causa do refluxo. Não tem indicação de você iniciar alimento sólido por causa do refluxo. De jeito nenhum, não é essa a recomendação. Nós temos outras milhares de recomendações para o tratamento do refluxo e não inclui no tratamento do refluxo início precoce da introdução alimentar. Tem estudos que mostram em relação da precocidade da introdução alimentar, se tem algum benefício. Alguns estudos podem até falar sobre a introdução alimentar de uma forma precoce, mas não foi validado os benefícios de você começar a introdução alimentar de forma precoce. Então, falando mundialmente como a melhor recomendação, Organização Mundial de Saúde, nós recomendamos a introdução alimentar ao 6º mês de vida. Então, não tem essa necessidade de vocês afobarem e começarem antes a introdução alimentar. Com os 6 meses, quais são as mudanças que acontecem no bebê para a gente pensar em relação à introdução alimentar, aos sinais de prontidão? Em geral, os bebês começam a ter os sinais de prontidão, que seja sentar sozinho, sentar sem apoio, ou pelo menos quase sozinho, quase totalmente sem apoio, por volta do 6º mês de vida. Eles conseguem pegar os objetos com firmeza ao 6º mês de vida, transferir os objetos de mão, demonstrar mais interesse pelo alimento. Por mais que você ache, meu bebê está olhando o alimento, mas será que ele está passando vontade? Calma, ele vai chegar o momento dele. Você vai perceber o interesse em levar o alimento à boca. A necessidade. Ele já vai estar com a gengiva mais durinha, já vai estar com a gengiva mais preparada para massacrar os alimentos. Massacrar fica feio, né? Para amassar os alimentos. Porque ele ainda não tem marcada dentária pronta. Então, ele tem ali a gengiva mais firminha, para, de fato, conseguir amassar melhor os alimentos. Ele já diminuiu o reflexo de protusão ou de extrusão da língua, que é que joga o alimento para fora com a linguinha. Ao mamar, o bebê tem que fazer um movimento com a língua como se ele fosse abocanhar o seio materno. E ele coloca a língua para fora. Nesse movimento de se alimentar, colocando a língua para fora, que é o que ele precisa fazer para mamar, ele simplesmente pode fazer isso também durante a introdução alimentar, principalmente se ela for feita de forma precoce. Então, mensagens e mensagens e mensagens. Meu bebê cospe o alimento, meu bebê não aceita o alimento, tudo que ele coloca na boca, ele cospe. Às vezes ele não está cuspindo, ele está apenas tendo o reflexo do alimentar é pôr a língua para fora. Então, se ele coloca a língua para fora, quando é alimento sólido, ele está, entre aspas, cuspindo o alimento. Isso é apenas um reflexo do bebê que ele vai se perder também por volta do 6º mês de vida. Então, é importante entender esses pontos. E mais importante do que todos esses momentos de prontidão, todos esses sinais de prontidão que nós vemos, relacionados ao momento que o bebê está ao 6º mês de vida, isso nós conseguimos ver, nós não conseguimos ver
de fato, a maturidade do sistema digestivo desse bebê. Então, é importante que ele tenha enzimas digestivas, processo digestivo, processo de digestão do alimento sólido bem estabelecido, para que ele consiga, de fato, essa maturação seja bem estabelecida, para que ele, de fato, consiga fazer a boa digestão do alimento. Entende? Então, N outros fatores influenciam nisso daí, tá? Agora, falando aqui sobre o sono. Falei com vocês que é... Obrigada, bonitinha. Obrigada, Neide. Falando com vocês do que tem a ver, então, a introdução alimentar, né? O que tanto muda aí, fora o pico de crescimento, fora o pico de... a crise do meu leite diminuiu, fora os saltos de movimento, fora a angústia de separação, fora a mudança do padrão do alimento a ser digerido, fora a mudança do padrão intestinal. E o padrão intestinal tem grande relação direta com o estímulo do sistema nervoso central. Então, o cérebro, ele tem um eixo que chama cérebro-intestino. Se esse eixo não estiver bem equilibrado, tanto em relação à saciedade, quanto em relação aos estímulos, o bebê pode, sim, ficar muito mais irritado, muito mais estimulado, muito mais hiperestimulado. E isso, um bebê hiperestimulado, é um bebê que não está com o cérebro, tranquilão, não está sossegado. Ele vai ter, sim, provavelmente mais despertares. Qual que é o grande mito aí que vocês conhecem em relação à introdução alimentar e ao sono? Por que tantas pessoas falam, começa logo a introdução alimentar, começa logo porque o seu bebê vai dormir melhor? Qual que é o grande mito que vocês escutam aí em relação a isso? Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube também. Não abandonei vocês, não. YouTube, Facebook. A grande relação que vocês falam, vou começar a introdução alimentar logo, porque, teoricamente, fala-se que barriga mais cheia dorme mais tempo, né? Só que barriga mais cheia não é necessariamente de alimento sólido nesse ponto. Podemos observar alguns bebês que, de fato, começam a dormir melhor após a introdução alimentar, começam a dormir mais, estão mais saciados. Isso mesmo, Aninha. Começam a dizer que o leite materno é fraco depois da introdução. De jeito nenhum. E aí, começa a dizer que o bebê está mais saciado, que ele fica com a barriguinha mais cheia, que ele consegue, né, dormir melhor. Mas acontece isso, em alguns casos? Sim, acontece. Mas o mais importante é vocês entenderem que por que grande parte das vezes vocês não observam isso. Estou vendo vocês comentarem aqui, olha. O leite... subiu. Não consigo subir você. Não consigo. Consigo. O leite materno sustenta mais. Pois é, o grande mito de vocês começarem a introdução alimentar antes é parecer que o leite materno não está mais sustentando, ou que seja a fórmula artificial não é mais o suficiente, por isso que o bebê não dorme. Agora, se o seu bebê já tinha antes da introdução alimentar, se o seu bebê já vinha, desde sempre, mas às vezes desde o 3º, do 4º mês, com um problema em relação ao sono, que o seu bebê simplesmente já tem dificuldade de dormir, já acorda 4, 5 vezes à noite, 6 vezes à noite, já tive alunos com 12 despertares à noite. Se você simplesmente acha que os motivos do despertar do seu bebê, 5, 6, 8, 10 despertares, são por causa da alimentação, e aí você acha que vai começar a introdução alimentar, isso vai sumir, estou aqui para te avisar que isso não vai. Porque o seu bebê já vem com padrão alimentar ruim. Ele já vem como um mal dormidor. E não é por causa de fome. Não é porque ele estava necessariamente com fome que ele acordou. Algum despertar desse pode ser fome? Sim. Mas 12 despertares para se alimentar à noite não são padrões. Não é padrão de bebê que acorda para se alimentar. Não é. É qualquer outro distúrbio relacionado ao sono. Mas não são 12 despertares por fome. Não são 5 despertares por fome. Então, de jeito nenhum, se o seu bebê está acordando 5, 6 vezes à noite, não é a introdução alimentar precoce que vai fazer o seu bebê parar de acordar. A Leonara mandou. A Léo é minha aluna já de janeiro. Ela mandou, não vai mesmo. E não vai de jeito nenhum. Lu também é de janeiro. Então, não adianta vocês pensarem que a introdução alimentar vai resolver todos os problemas com sono. Porque não vai. Nesse momento, o que de fato nós temos que pensar é como eu posso melhorar o padrão de sono do meu bebê. Se você chegou ali na introdução alimentar, ao 6º mês, você fez tudo certinho, o seu bebê vinha num padrão de sono bom, o seu bebê vinha de um padrão de sono ok, de um padrão de sono perfeitinho ali, dormia, acordava uma vez só para se alimentar
e estava tudo bem, se ele vinha de um padrão de sono bom para a idade, e aí você começa a introdução alimentar, e aí vira um caos, e aí vira uma bagunça, aí sim nós temos que pensar o que pode ter acontecido em relação à introdução alimentar para que o meu bebê tenha mudado tanto o padrão do sono. Se você já olhou outros pontos, já descartou os saltos, já descartou outras coisas, e tem certeza que a mudança do padrão do sono foi por causa do padrão da alimentação, aí é hora de avaliar de uma outra forma. Qual que é o recomendado aqui quando você associa a mudança do padrão do sono diretamente ao início da introdução alimentar? Não aquele momento, aos alimentos. Primeira coisa que você precisa fazer antes de sair tirando qualquer alimento da dieta, antes de sair taxando seu bebê como alérgico ou qualquer coisa do tipo, o primeiro ponto é fazer o diário alimentar do seu bebê. Se você não faz o diário alimentar, você não tem como saber qual é o alimento que, de fato, pode sim estar influenciando o padrão de sono do seu bebê. Sem diário alimentar não tem jeito. Então, façam o diário alimentar. Essa é uma das principais dicas para vocês que acham que danou-se tudo quando começou a introdução alimentar. Não venha taxar o seu bebê de alérgico. Ah, meu bebê tem alergia a leite. Meu bebê tem alergia a ovo, tem alergia a peixe. Se você não fez um diário alimentar. Lógico, se o seu bebê passou por um quadro de uma anafilaxia, de um quadro alérgico quando se alimentou daquilo, de parar no hospital, é outra história. Nós estamos falando de mudanças em padrão de sono, tá? Não estamos falando de reações alérgicas cutâneas, reações alérgicas respiratórias, reações alérgicas de anafilaxia, de parar no hospital, tem que ser medicado. Nós estamos falando de mudanças em relação ao sono. Ah, meu bebê tem alergia a leite, porque ele começou a acordar mais à noite. Será que seu bebê tem alergia a leite? Será que era do leite? Entende? Ah, foi o ovo que ele comeu. Foi a couve que ele comeu. Enfim, não vamos. O bebê de vocês está, nesse período de introdução alimentar, ele está conhecendo todo o mundo novo dos alimentos. Não vamos taxá-los de alérgicos e nem privá-los dos alimentos no início da introdução alimentar, sem saber o que estamos fazendo. Por isso é importante uma introdução alimentar guiada, orientada. Então, se você simplesmente começou a introdução alimentar e você começou a perceber, você está fazendo seu diário alimentar, e aí você começou a perceber que todas as vezes que o seu bebê come o feijão com o carocinho amassado ali, ele tem um desconforto e causa o aumento dos despertares, é hora de você conversar com o seu pediatra e ver o que pode ser feito em relação àquele tipo de alimento. O feijão é só o feijão na face da terra que tem os nutrientes dele. Do grupo alimentar onde ele se encontra, só ele pode ser ofertado ao bebê? Não. Existem diversos alimentos divididos dentro dos grupos alimentares que nós podemos oferecer e variar para os bebês. Da mesma forma que no grupo do arroz não existe só o arroz, no grupo do feijão não existe só o feijão. No grupo das proteínas não existe só a carne vermelha. Não existe só a carne de peixe, não existe só o frango. Entende? Então, nós precisamos avaliar qual é o alimento especificamente, de acordo com o nosso diário alimentar, de acordo com os sintomas que o nosso bebê apresenta, se aquele alimento especificamente está causando um impacto no sono. Aquele alimento, de fato, está atrapalhando o sono do nosso bebê? Existem alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo. E o triptofano, para quem não sabe, ele é um dos precursores, ele é um dos elementos que compõem lá a formação da melatonina. Ou seja, se fizermos uma alimentação rica em alimentos que contenham triptofano, podemos sim ter uma melhora da produção de melatonina. No caso, o nosso bebê. Entendem? Olha, a Irva comentou ali, ó. Ai, passou. Feijão aqui não dá, mas a ervilha dá. Olha só a relação em relação aos grupos alimentares, né? Então, não é sair tirando tudo do bebê por causa da introdução alimentar. Ou, perdão, por causa do sono, por causa das alterações do sono. É importante que nós pensemos e observemos, muitas conjugações verbais, que a gente pare, pense e analise, de fato, se aquele alimento está causando um impacto direto no sono noturno. E nós conseguimos analisar isso através do diário alimentar, através de uma introdução alimentar guiada.
Não estou aqui hoje para falar com vocês das frutinhas. Você vai fazer BLW, você vai fazer participativa, você vai fazer mista. Isso vai decidir com cada família de acordo com a sua necessidade, com as suas vontades, com a sua segurança e com o pediatra que acompanha. Mas é importante da introdução alimentar como um todo, independente da forma que você vai fazer essa introdução alimentar, que você consiga aí organizar, né, uma introdução alimentar que seja completa, que seja saudável, rica em alimentos de verdade. Não vamos dar embutidos, né? Não vamos dar alimentos processados para os nossos bebês. Pelo menos os alimentos mais próximos do natural possível. Né? A gente fala mais descascados e menos desembalados. Isso para tudo. Entende? Existem alimentos que nós já sabemos que, de fato, pioram a qualidade do sono. Mas isso é em qualquer faixa etária. Principalmente para os nossos bebês. Então, é importante que a gente pense, que a gente entenda que alimentos que contenham cafeína, você vai dar para o seu bebê? Não vai. Alimentos ricos em açúcar, você vai dar para o seu bebê? Açúcar refinado, gente. Você não vai dar, por quê? Açúcar depois dos 2 anos. E principalmente se você estava dando, mas eu estou dando aí com 6 meses um danoninho. Quer matar a pediatra do coração, mas se você está dando e percebe uma piora no padrão do sono, pode ser pelo açúcar do danoninho? Pode. Pode ser pelo corante? Pode. Então é importante que vocês façam a alimentação o mais próximo possível, da mais natural possível, melhor qualidade possível da alimentação. E à noite, a prioridade são sempre as refeições mais leves. Você fez carninha vermelha na hora do almoço, você, por mais que você possa repetir a alimentação no almoço e na janta, se você está sentindo um impacto no sono do seu bebê, idealmente, você não vai fazer a carne vermelha na janta, porque ela é uma carne de mais difícil de digestão. Demora mais a digestão dela. E isso não significa que demora mais, vai ficar mais saciado, vai dormir mais. Isso significa que você está direcionando um trabalho maior para o intestino, para o sistema digestório, para o estômago. Então, tem que pensar e balancear que à noite, preferencialmente, vamos ter cuidado com a alimentação. Vamos tentar preferir alimentos que sejam ricos em triptofano. Vamos pensar, e de alguma forma, a gente vai conseguir aí buscar alimentos que sejam mais leves dentro da refeição, ou um peixe, ou um ovo, ou uma carne branca. Entende? Gelatina não é alimento, para quem perguntou. Gelatina não é alimento, né? São compostos alimentares, não é alimento. Então, não, gelatina de jeito nenhum para beber também. Tem gente que dá? Tem. Mas é recomendado? Não. Por 1 milhão de motivos. Mas o principal é que gelatina não é um alimento. Entende? Então, gente, o alimento, para a gente pensar o que é o alimento, a composição dele é ele. Qualquer outra coisa que tenha na composição um alimento, ela já não é mais um alimento. Em geral, é um produto alimentício. Entendem? Você pode dar ovo na janta? Sim, em geral pode. Agora, toda vez que eu dou ovo para o meu bebê na janta, ele vai lá e tem mais desconforto abdominal à noite. Eu vou ficar dando ovo na janta? Não vou. Mas como é que eu vou identificar isso? Através do meu diário alimentar. Entende? Então, desmistifiquem essa relação da introdução alimentar, salvar o sono noturno, ou a introdução alimentar, destruir o sono noturno. Tudo é um equilíbrio que deve ser avaliado. Tudo é um equilíbrio que deve ser pensado e orientado. Não vai fazer as coisas sem orientação. Mas é só dar comida. Comida é comida. Se você tem acesso à informação, busca informação. Não tem por que você só dar a comida, fazer uma introdução alimentar aleatória, se você tem condições de buscar uma orientação para a introdução alimentar adequada. Por quê? Você consegue muitos benefícios com ela. Entendem? Então, pensem, procurem direitinho, façam, né, uma introdução alimentar consciente. Não façam ela atropelada, nem cheia de achismos por aí. Porque é importante que a gente tenha um início de uma vida alimentar saudável. É importante para os bebês. E se você não teve isso, se você não foi aquela pessoa que teve uma introdução alimentar boa e cresceu na comida zoada, né, na zoeira de comida, cresceu aí nas porcarias, e a nossa geração, a grande maioria, teve essa desvantagem, porque a indústria alimentícia teve um boom muito grande, pelo menos na minha época, eu estou aí com 35 anos, acredito que uma grande parte regula idade comigo aqui, né? Então, pensem nisso. Se você não foi aquela pessoa, proporcione isso hoje para o seu filho. Porque hoje você consegue informação a todo canto para fazer uma introdução alimentar de uma forma saudável. Então, vamos pensar nisso sem esse mito desesperador aí e sem sair procurando modinha para lá, modinha para cá.
Cada um com a sua consciência, cada um com a sua realidade, mas de forma orientada. Sempre. Carne suína pode? Qualquer alimento que vocês perguntam, quase todos os alimentos que vocês perguntarem aqui, eu vou dizer que pode, tá? Mas não orienta para os menores de 1 ano, leite de vaca e nem soja. Agora, morango, kiwi, mas não são frutas alergênicas? Não. Nós temos, inclusive, um período da introdução alimentar onde nós devemos oferecer os alimentos que são mais alergênicos. Porque hoje nós temos um período chamado janela imunológica. Um dia eu vou fazer uma live para vocês e falo desse período da janela imunológica também. Tá bom? Entendido? Então, ó, a introdução alimentar, ela é uma fase. Gravem isso para vocês. Ela é um período. E dentro desse período acontecem N outros movimentos, N outras coisas que podem interferir no sono. Não é só culpa dela. Ela pode modificar? Sim, mas não só pelo tipo do alimento. Então, com toda certeza, faça uma introdução alimentar orientada, conserve os hábitos de higiene do bebê de vocês, que com certeza o sono vai fluir de uma forma mais tranquila. Eu vi que a Josi, minha aluna, passou lá em cima e falou que depois fez meu curso, nada mais atrapalha o sono. Graças a Deus, Josi, graças a Deus. Fico muito feliz de coração. Mas pensem sempre que não é para ser um momento turbulento, desesperador. É um processo, um momento que tudo vai acontecer naturalmente. E é para ser assim. É um período. Não se apeguem. Meu Deus do céu, comecei hoje, tem que estar tudo certo, o bebê tem que aceitar tudo. Raríssimas vezes eles vão aceitar, tá bom? E sim, hoje em dia, todas as carnes são liberadas. Todas. Tá certo, meninas? Praticamente todos os alimentos são liberados, exceto aí o leite de vaca, que eu falei para vocês, e a soja, que nós não recomendamos, tá bom? Combinado? Espero que vocês tenham aproveitado essas informações e que consigam fazer uma introdução alimentar mais suave e mais tranquila aí na vida de vocês. Combinado? No bebê de vocês também, certo? Meninas do YouTube, do Face, beijo gigante, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Já falei um pouquinho aí dessas coisas que vocês estão perguntando, certo? Um beijo gigante. Mel não. Pode não. Olha só, se eu vou ficar aqui respondendo a lista de alimentos, eu vou passar aqui a noite inteira respondendo os alimentos. Suco natural também não, já sabemos bem disso. Tem vídeo no meu como é que é o nome? No meu feed. Tem vídeo no feed sobre o suquinho, tá? Sobre suco de fruta, mesmo natural, não pode. Belezura? Beijo gigante, fiquem com Deus. Hoje eu tô com uma espinha, gente. Ó, só eu mesmo. Fiquem com Deus. Volto semana que vem para a gente fazer mais uma live aqui, conversando. Olha só. Para quem estava passando e mandou mensagem perguntando, amanhã, quem estava nos grupos do WhatsApp da Jornada do Sono, amanhã teremos uma coisinha legal para vocês que não conseguiram entrar no curso, tá bom? Mas amanhã eu mando lá para vocês. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijocas!